ele retira-se daquela região da Judéia, onde estava Jerusalém, e vai para a Galiléia, lá no norte de Israel. E a Galiléia é um lugar redondo. Acontece em torno de uma redondeza que foi criada do ponto de vista geológico pela depressão sírio-africana, que é uma depressão que é uma falha que começa na Síria, atravessa todo o Israel. O Jordão, por exemplo, é um rio que corre em cima da baixada dessa falha. O Mar da Galileia, antes disso, é feito pelo esburacamento dessa falha. O Mar Morto, bem ao extremo sul, é feito por essa falha, lá que está o lugar, o fundo de água mais profundo da face da Terra, sem ser um oceano, para dentro da expressão continental da Terra. Pois bem, e se estende até a África. Por isso o nome é Depressão Sírio-Africana. E a Galileia, cujo nome original é Galil, significa redondo, círculo, porque o chamado Mar da Galileia, que é apenas um lago, é um mar considerando a secura do lugar. Era a quantidade de água doce em maior volume naquela região toda, em toda aquela região. Não tinha nada que se comparasse do Nilo a outros rios, até a Síria, nada que se comparasse em volume de água ao Mar da Galileia. Mas ele não era tão grande assim, um perímetro de 100 e tantos quilômetros, você dá a volta nele. Tem uma extensão de 22 quilômetros de comprimento e 12 ou 13 de largura, dependendo da área. Mas nem é tão comprido, nem é tão largo. Mas no ambiente daquele deserto, naquela sequidão absoluta, aquilo ali era um mar. Continua a ser um mar até hoje. Porque antes de Israel começar a dessalinizar as águas mediterrâneas e injetá-las no sistema de água de Israel, praticamente toda a água que era bebida em Israel vinha do Mar da Galileia e vinha do Jordão. Então, até recentemente era assim. E até hoje, boa parte da água bebida pelos judeus, pelos israelenses, vem do Mar da Galileia e do Rio Jordão. O resto é dessalinizada no Mediterrâneo, para o povo beber, porque é uma população que não para de crescer. Nos dias de Jesus, no entanto, conquanto Jerusalém se alimentasse da fonte de Guion, de algumas outras fontes que o próprio Herodes tinha canalizado e feito aquedutos extraordinários para fazer a água descer por queda de nível até chegar em Jerusalém, verdadeiras obras majestosas de engenharia herodiana, e que você fica perplexo vendo-as até o dia de hoje. Jerusalém se alimentava daquelas águas e de outras fontes que estão ali em volta, mas todas pequenas, comparadas com o volume do Jordão antes de entrar no Mar da Galileia e daquilo que é criado como o Mar da Galileia pelas águas do Jordão que vem descendo desde o Monte Hermon e que se fundem depois que 3 nascentes de pequenos rios se ajuntam num fluxo só, formando o Rio Jordão, cujo nome significa aquele que desce. Porque, de fato, ele começa nas alturas do Monte Hermon e ele vai descendo até a mais profunda baixada, que é o Mar Morto. Ele desce. O nome dele, portanto, tem a ver com essa relação topográfica, de que ele nasce nas alturas e se derrama no Mar Morto. Por isso o nome é Jordão, aquele que desce. Aí ele vai para aí. Eu estou fazendo esse preâmbulo geográfico
para você pegar um Google Earth ou qualquer outra coisa que você queira e se posicionar e vendo o que eu estou descrevendo para você. Então, o que você vê é Jesus fazendo uma escolha por um lugar totalmente diferente de Jerusalém. É um lugar praiano para aquele ambiente, é um lugar pesqueiro e é um lugar miscigenado. Jerusalém não tinha miscigenação. Quando você encontrava alguém de outra etnia em Jerusalém, é porque essa pessoa tinha se tornado um prosélito, ou seja, tinha se convertido ao judaísmo, como Jesus disse que acontecia. Por favor, não me perguntem sobre o Martin Lloyd Jones, presta atenção no que eu estou falando aqui. Então, às vezes me dá vontade até de tirar esse chat aqui, porque é muita dispersividade, é muita mente TDAH, meu Deus, não param em lugar nenhum, não prestam atenção em coisa alguma. Então, Jesus vai para lá, para a Galiléia dos gentios, é como o texto chama aqui, deixando Nazaré, que está na parte alta da Galiléia, é também Galiléia, onde ele fora criado, ele vai morar na Baixa Galiléia. Baixa Galiléia está ali no nível do Mar da Galiléia, desse grande lago, também chamado de Lago de Magdon, ou Magdala, por causa de Magdala, que chamavam de Magdon ou Magadon, ou chamado de Lago de Genezaré, quando ele se associa a cidades que estavam do outro lado oposto a Cafarnaum, onde hoje é a Jordânia. É uma palavra que tem a sua origem muito mais lá, do outro lado da Jordânia. Não tenho tempo para explicar agora aqui, mas saiba disso. Ele vai morar, deixando Nazaré, que é uma cidade alta da Galiléia, vai morar na parte baixa da Galiléia, onde é um lugar totalmente cheio de gente não convertida e que tinha as crenças mais variadas. Fora de Jerusalém, indo para o sul, não havia mais aquele purismo, aquela hegemonia religiosa dos judeus. Havia sinagogas na Galiléia. Tem uma sinagoga que eu gosto de visitar na Galiléia, em Magdala, cidade do Farol, cidade de Maria Madalena, uma das mais importantes de Israel, uma das 8 mais importantes de Israel foi achada e está em pleno processo de escavação lá, à beira do mar. Eu comecei a ir a Israel nos anos 70, numa época em que não tinha nada, não tinha. Magdala só era feito de uma pedra ou outra, onde as pessoas sentavam e estavam aí ao acaso. Você podia fazer até cafezinho, fazer piquenique. Todo mundo sabia que ali era a antiga Magdala, mas estava tudo embaixo da terra, tudo sob escombros. Foram os avanços das últimas 2 décadas na arqueologia que desenterraram muitas coisas que se sabiam que era ali, mas nunca ninguém tinha visto ou posto a mão. Então Jesus vai para esse lugar da miscigenação, onde tem gente da cultura greco-romana, onde tem legião romana, do outro lado do lago de Genezaré, do Mar da Galiléia, e do lado de cá também, onde havia corporação liderada por centuriões, como era o caso de Cafarnaum, onde havia uma grande sinagoga em Cafarnaum, e a gente sabe que o chefe da sinagoga se chamava Jairo, onde havia um dos maiores centros, ou o maior centro de coleta de impostos do norte do país, e a gente sabe que o coletor-chefe tinha o nome de Levi ou Mateus, que é aquele que vem a dar o nome a esse evangelho que eu estou lendo e conversando com vocês a respeito. E nós sabemos de muitas coisas sobre o lugar.
E tanto mais quanto ali as coisas vão sendo escavadas, mais aquela região vai ficando nítida nas suas construções, nos seus significados, na sua população, na sua diversidade imensa, enorme. E Jesus vai morar lá. E no início ele não chega para morar com ninguém. Ele chegou lá sozinho. Não foi acompanhado de ninguém. Ele simplesmente saiu de casa de Nazaré e desceu na direção de Cafarnaum. É depois que ele chega em Cafarnaum, que ele anda à beira-mar para um lado e para o outro, que as coisas começam a acontecer, mas eu não vou falar disso ainda agora. Quando a gente chegar no verso 18, quem está apressado aqui querendo saber com quem ele foi morar, vai saber com quem, é só continuar lendo. Mas ele vai, e vai só. Não precisa de um séquito para ir a lugar nenhum. Jesus está acostumado a andar sozinho. Ele foi sozinho de Nazaré encontrar João Batista. Ele foi sozinho para o deserto para ser tentado. Ele ouve falar da morte de João Batista pelos transeuntes e vai para casa em Nazaré. Mas chegando em Nazaré, na sua própria cidade, ele vai morar na Baixada da Galileia, no lugar onde estão os irreuníveis, os marginais, os irreconciliáveis, os menos religiosos, um lugar considerado pagão, já desde quase 1000 anos antes. É porque é o profeta Isaías que vem a ser citado aqui, Isaías, no capítulo 9, trazido por Mateus para esse ambiente da escolha desse lugar que Jesus fez, de aonde residir. E o texto tirado de Isaías tinha sido escrito 800 anos antes. E olha só o que 800 anos antes, Isaías tinha escrito sobre aquele lugar na sequência da minha leitura. Deixando Jesus Nazaré, foi morar em Cafarnaum, que é a cidade de Naum, situada à beira-mar. O mar é o lago da Galileia, nos confins de duas tribos, de dos 12 filhos de Jacó, Zebulon e Naftali. Foram herdeiros daquela região, foram tribos passadas que habitaram ali, mas que depois do exílio em Babilônia, as coisas nunca mais foram as mesmas em Israel. As tribos existiam como um conceito, mas já não estavam mais tão divididas como estiveram no passado, antes de Israel ser levada para o cativeiro em Babilônia e antes do reino norte de Israel, com sede em Samaria, ter sido levada para o cativeiro na Síria. Portanto, Jesus vai para esse lugar que, num certo sentido, era a terra de ninguém. Onde havia judeus, onde havia o culto nas sinagogas, havia ensino, mas as sinagogas não proliferavam tanto, o templo estava distante, sacerdotes não moravam ali, e a visita de fariseus ali era uma visita esporádica, de gente que ia para tentar converter pagãos. Para os fariseus, que eram os crentes renitentes, chatos e perturbadores, que aonde iam queriam converter todo mundo, porque senão não cumpriam a sua missão de conversão dos gentios, dos diferentes, dos que não pensavam do mesmo jeito. Eram esses entes fanaticamente insistentes. Mas nem lá eles eram pessoas afeiçoadas ao lugar. Eles passaram por lá e passaram a ir muito a Cafarnaum e as adjacências do Mar da Galileia por causa, posteriormente, de Jesus. Porque eles viram que as multidões se impressionaram com Jesus e eles disseram, por inveja, por ciúme, por sentirem seu poder diminuído, sua influência sobre o povo devastada,
por esse ser desconhecido, que não tem pedigree, que não fica esfregando na cara genealogia nenhuma, dizendo que é filho de Davi ou isso ou aquilo. Não! Em silêncio absoluto, só fazendo o bem por toda parte e ensinando a amar, a perdoar, a libertar e a acolher. Nada além disso. É neste lugar que Jesus diz: eu vou morar, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, 800 anos antes, no capítulo 9 de Isaías, que diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Além do Jordão, porque o Jordão mais visitável pelo povo de Israel acontecia depois da saída do mar da Galiléia. O Jordão começa bem antes, na descida do Hermon, escorre, faz o mar da Galiléia. Quando a saída dele, até entrar no mar Morto, era onde os judeus tinham os seus maiores movimentos e aonde o próprio João Batista posteriormente veio a batizar. Por isso aqui em Isaías, 800 anos antes, a Galiléia era um lugar muito distante. Por isso é assim chamado. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar da Galiléia, além do Jordão, é longe. É a Galiléia dos pagãos, a Galiléia dos gentios, a Galiléia da não uniformização, a Galiléia onde se tinha mais liberdade de crença, de opinião, de postura, onde se tinha mais liberdade, menos perseguição, uma Galiléia muito mais liberal. E Jesus vai para esse chão mais liberal, para esse chão considerado pelos habitantes de Jerusalém como um lugar quase amaldiçoado, de gente ignorante, que não sabe de nada, como o pessoal líder religioso em Jerusalém designavam os galileus, essa plebe que nada sabe da lei. Ou eles tinham os galileus em situação tão mais inferior que, mesmo sendo eles judeus, os que entre eles eram judeus, eram considerados judeus de segunda ou terceira estirpe ou qualidade, porque moravam longe do centro gravitacional da religião e viviam à margem de todos os cultos e doutrinações e criações e invenções e mishnás e outras leis adicionais que os grupos religiosos judeus desenvolviam, especialmente os fariseus, e o chamado famoso Talmud foi, no entanto, escrito na Galiléia, mas já muito tempo depois de Jesus, quase 100 anos depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, aonde Jerusalém já tinha sido destruída e a Galiléia veio a se transformar em um refúgio de judeus, e o rabino Akiva foi morar lá e tornou aquilo num grande centro de elaboração de pensamento farisaico, especialmente. Então, 800 anos antes, Isaías tinha dito que esse que viria, que seria uma luz nas trevas, que seria aquela luz que iluminaria a escuridão mental, espiritual de uma população até então completamente desprezada. Esse povo, que diz o verso de 16, que jazia nas trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, e aí eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, que isso tinha muito a ver com a ilustração topográfica do lugar. E é uma coisa que quem vai comigo a Israel sempre vê, porque eu faço as pessoas verem, porque que esse era um lugar que topograficamente era o da sombra da morte. As primeiras vezes em que eu registrei isso em vídeo, foi, acho que 82 por aí,
que eu acordava de madrugada para ver o sol nascer na Galileia. E às vezes eu acordava e ficava embaixo, em Tiberíades, vendo. E o sol demorava a subir, porque a cidade toda e toda aquela região é cercada de montanhas altas. Então o sol já tinha nascido no deserto da Jordânia, mas ele demorava a subir, ficava ainda escuro muito mais tempo do que nos outros lugares, porque a projeção das sombras das montanhas da Jordânia não deixavam que a luz imediata chegasse logo, bem cedinho, na Galileia. Ao mesmo tempo, à tarde. À tarde, se você fica embaixo, numa cidade como Tiberíades, e você vê que escurece mais cedo, porque o sol ainda está a pino no mar Mediterrâneo, lá no extremo de Israel, na fronteira marítima mediterrânea, está a pino. Mas as montanhas já faziam com que uma sombra se projetasse. É como, por exemplo, quem vai a Copacabana e vê que o sol começa a se pôr para quem está na areia de Copacabana, aí por volta de 3h30, 4 horas da tarde, dependendo do período do ano, a projeção dos prédios faz sombra. Para quem mora, por exemplo, em Balneário Camboriú, com aqueles edifícios de 90, 100 andares enormes em volta da praia, o sol se põe cedo, é uma praia que você praticamente só consegue usá-la razoavelmente até 1 hora, 2 horas da tarde. Depois disso, quando o sol inclina um pouquinho, já fica tudo sombreado. A Galileia era um lugar assim. Por isso, Isaías descreve essa topografia e dá a esse olhar imagético da topografia uma conotação espiritual, dizendo que o povo que jazia nas trevas, porque aquele povo não só morava na sombra dessa topografia, mas eles viviam sem luz, sem conhecimento, sem instrução. É o lugar dos possessos, dos doentes, em abundância, dos lunáticos, dos endemoninhados, dos iletrados, dos analfabetos, dos confusos, dos que tinham informações variadas. E para tornar tudo ainda mais confuso, a chamada Via Maris passava ali dentro da Galileia, por Cafarnaum, ou seja, todas as caravanas que vinham desde a África, atravessavam o Egito, entravam por onde hoje é Petra, na Jordânia, e que naqueles dias era a comunidade dos Nebateus, passavam por ali fazendo negócios e cruzavam o norte do Mar da Galileia, serpenteavam para dentro de Cafarnaum, para depois continuarem na direção do Líbano e da Síria, até atravessarem na direção do que hoje a gente chama de Turquia, naquele tempo era Ásia Menor. Então, a pluralidade de mundos, de falas, de línguas, de culturas, de expressões humanas variadas, habitava aquele lugar. Vejam como Jesus escolhe ir morar no mundo, escolhe morar no lugar de todos e não de alguns. Ele não escolhe o lugar da uniformização, ele não escolhe o lugar da padronização, ele não escolhe o lugar da religião homogênica, ele escolhe o lugar de uma sociedade plural para ir morar lá nesse lugar. E ele também caminha na direção do norte de Israel, da Galileia. Depois, quando a gente chegar no capítulo 16, vocês vão ver que é no lugar mais pagão de todo o território de Israel que Jesus usa a palavra igreja a primeira vez no capítulo 16, dizendo: edificarei a minha igreja. E lá, quando chegarmos, a gente vai aprender o significado do que é a igreja, que é uma coisa totalmente diferente do que você imagina. Então, ele vai para essa terra da sombra.
para esse povo que jazia em trevas e que viu grande luz. Ele se enviou na direção dos que viviam na região da sombra da morte. A esses resplandeceu-lhes a luz.